Graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor cantando com muita alegria o hino ao Deus de Abraão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que aqui se encontram e com você que nos acompanha através das redes sociais. Inicialmente gostaríamos de dar alguns avisos com relação aos procedimentos deste novo normal, como se costuma dizer agora, né?
Nós já estamos autorizados pelo governo estadual e pelo governo municipal a receber até 70% da nossa membresia, da capacidade do nosso templo. E nós fizemos uma nova configuração. Vocês vão observar que aqui do meu lado direito estão um número maior de pessoas, que são exatamente aquelas pessoas que vieram com seus familiares. Então, se você vem com seu familiar, você pode ficar ao lado dele. Os grupos familiares estão separados dentro daquela previsão que está nos regulamentos atuais com relação aos cuidados do Covid-19. Já aquelas pessoas que vieram desacompanhadas, que não vêm com o seu grupo familiar, elas ficam aqui do nosso lado esquerdo com um distanciamento individual. Nós gostaríamos de relembrar também que domingo, dia 27, pela manhã, todos os membros desta igreja estão convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária, para tratar de assunto relacionado com a ampliação do templo. Então, nós vamos agora ficar de pé e orar, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, e a você que está pela primeira vez nos acompanhando através das redes sociais. Em nome desta igreja e do nosso presidente, pastor Erivaldo Alves, nós desejamos que você volte sempre, que você que ainda não nos conhece pessoalmente, ainda não veio aqui a esta igreja, que é conhecida por ser uma igreja acolhedora, faça-nos uma visita, venha até o nosso templo aqui na rua Anita Mendes, no Cabo de Santo Agostinho, aqui na Vila Coab. Vamos orar para que Deus esteja atuando através da vida do nosso seminarista Gustavo. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, ó Deus. A Ti a nossa gratidão por mais este momento de compartilhar a Tua palavra, de aprender de Ti, ó Deus. Que Tu, ó Pai, estejas usando o Teu filho, o Teu servo Gustavo, para que tudo que seja dito aqui, seja dito para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito esteja tocando corações nesta noite. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, e nós nos alegramos quando vemos os frutos da Tua palavra na vida de cada pessoa que entra aqui neste templo. Sê com Teu Filho, ó Deus, sê com todos que aqui se encontram e com esta pessoa que está nos assistindo através da rede social. Que o Teu Espírito esteja trabalhando no coração dela, edificando o coração dela, assim como dos que estão aqui presentes. Sê com cada um de nós, para que possamos ser verdadeiramente servos Teus, filhos Teus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gustavo. Meus irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos. Agradecendo por essa oportunidade, hoje eu especial estar aqui mais uma vez, doarmos a Ele. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, passagem conhecida nossa, e gostaria que os irmãos
o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase o meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O véu do santuário se rasgou pelo meio, e então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Amém. Esse texto, meus irmãos, reflete uma passagem bíblica bastante conhecida nossa, fala sobre a crucificação de Jesus Cristo. É um assunto basilar para todos os cristãos, todos aqueles que professam o nome de Cristo, eles conhecem esse evento, o evento da crucificação. Não somente entre cristãos, mas também outras religiões, as pessoas conhecem sobre esse evento, a crucificação. E de forma que a crucificação, ela se tornou um fato conhecido. Todos nós conhecemos, ficou notório, ficou conhecido pelos séculos a respeito da crucificação e morte de Jesus Cristo. Mas o fato é que a crucificação de Jesus, ela não foi a primeira crucificação que existiu e nem foi a última. Outros povos também praticavam essa pena de execução para os condenados através da crucificação. Estudiosos dizem que a crucificação, essa pena de crucificação, a prática, ela começou com os persas, no Império Medo-Persa, por volta do ano 539 a.C., 500 anos antes de Cristo, os persas iniciaram com essa terrível sentença para aqueles que eram condenados, a prática da crucificação. Um desses casos conhecidos de crucificação aplicado pelos persas foi uma revolta que houve no Império Medo-Persa quando conquistou a Babilônia, o Império Babilônio. Eles tomaram ali, mas os babilônios não aceitaram muito bem ter perdido o Império e planejaram uma revolta. Se revoltaram contra o Império e teve uma rebelião, mais uma guerra. No final dessa guerra, o Império Persa venceu a guerra e determinou a crucificação de 3.000 babilônios naquele lugar. 3.000 pessoas ao mesmo tempo crucificadas, estacadas em cruzes ali naquele lugar. Ali começou a crucificação, essa pena de crucificação. Depois do Império Medo-Persa, houve também crucificação no Império de Alexandre, o grande conquistador. Alexandre, quando conquistava as terras de Tiro, ele conquistou aquela cidade de Tiro e também instituiu, para que ficasse claro que ele não aceitaria revoltas, ele instituiu que fosse crucificado cerca de 2.000 pessoas ali. A história diz que ficaram 2.000 pessoas crucificadas na praia, na verdade, e as pessoas que passavam viam aquilo ali e temiam. Ficou como um exemplo para todas as pessoas que tentassem se revoltar contra o Império. E então chegamos ao Império Romano. No Império Romano essa prática era menor do que nos outros impérios, porém ele ficou mais conhecido porque crucificou pessoas importantes na história e fatos conhecidos, como o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a crucificação mais famosa de todas. Mas também, antes da crucificação de Jesus, até mesmo antes de Jesus nascer, houve uma crucificação no Império Romano
crucificados pelos romanos, foram deixados lá crucificados. As pessoas que eram crucificadas, elas não eram enterradas, elas ficavam expostas no local para serem comidas pelos urubus, pelas aves de rapina e naquela situação degradante. O condenado, quando ele era crucificado, ele sofria fortes dores, era uma dor terrível. Estudiosos e cientistas dizem que a crucificação ela era estacada pregos cerca de 11 a 12 centímetros. Esses pregos eram estacados no pulso e não na mão, porque na mão talvez o corpo não aguentasse e se dilacerasse, as mãos ali não iam suportar o peso do corpo. Então, provavelmente as estacas eram pregadas nos próprios pulsos dos condenados e nos pés, e aquelas pessoas ficavam ali com hemorragia, mas eles não morriam de imediato. O sofrimento e a dor não era suficiente para matar de imediato, e aquelas pessoas que eram crucificadas, elas ficavam ali, algumas pessoas passavam de 3 a 6 dias expostos ali naquela cruz, sofrendo com dor, respiração difícil por causa do peito que dilatava e das dificuldades impostas pelaquela situação. A morte, ela vinha de asfixia, ela vinha de fome, de sol. Se os irmãos observarem no texto que nós lemos, a crucificação de Jesus foi de 9 horas da manhã. O objetivo da crucificação era que aqueles que fossem crucificados, eles sofressem o calor do dia inteiro. A parte mais quente do dia era o momento que eles iam sofrer. Era uma pena muito cruel. E chegando ao nosso texto, meus irmãos, no versículo 33, fala que Jesus foi crucificado num lugar chamado Calvário. Essa palavra Calvário, ela significa no original caveira. Não sabemos o porquê se chamava esse nome aquele lugar. Há duas possibilidades. Uma delas é que aquele lugar era composto por regiões rochosas no formato de uma caveira. A outra possibilidade era que aquele lugar era chamado de caveira porque as pessoas eram mortas ali, muitas execuções aconteciam e o seu corpo ficava jogado lá e havia muitos ossos naquele lugar. Era do lado de fora da cidade de Jerusalém e os viajantes que passavam, entravam na cidade, eles viam aquelas pessoas que estavam estacadas na cruz. Havia também o costume de mulheres que pranteavam aquelas pessoas que eram crucificadas. O Evangelho de Lucas, ele relata esses momentos da crucificação de Jesus, mas Mateus, Marcos e João complementam esse relato trazendo outras informações. No capítulo 27, versículo 34 de Mateus, vai dizer que havia mulheres que seguiam pranteando ali, chorando Jesus quando ele estava carregando a cruz até o lugar chamado Calvário. E 27 e 34 de Mateus diz que foi oferecido vinho com fel a Jesus. Esse vinho com fel era uma substância que, misturada ao vinho, ela tinha o objetivo de amortecer a dor. Antes dele ser crucificado, essas mulheres ajudavam os condenados dando vinho com fel para que eles não sentissem tanta dor quando eles fossem cravados na cruz. Então, por isso foi dado vinho e fel a ele antes de ele ser crucificado. Mas o texto diz que ele provou e decidiu não beber. Ele precisava estar consciente, ele não queria perder os sentidos ali, mesmo que tivesse que sofrer um pouco mais, porque ele tinha algumas coisas para fazer ali naquele evento da crucificação. E chegando aqui, meus irmãos, nesse texto, o que eu posso observar, e é sobre o que eu quero pregar nessa noite, são grandes verdades a respeito da crucificação de Cristo. A primeira dessas grandes verdades eu posso observar no versículo 33 e 34, é que a crucificação de Cristo, ela foi um evento destinado por Deus a acontecer. Foi um evento certo, tinha que acontecer aquele evento. Se você observar, versículo 33 e 34 vai dizer que Jesus foi crucificado. Versículo 33 e 34 vai dizer que Jesus foi crucificado
vai dizer que foi no meio de malfeitores, vai dizer que ele intercedeu pelas pessoas, e em último lugar vai dizer que repartiram as vestes dele. Essas 4 descrições, meus irmãos, elas são proféticas, elas haviam sido profetizadas no passado, são descrições que remetem ao cumprimento de profecias antigas, de cerca de 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo. Esses eventos já estavam pré-ordenados, já havia sido dito. Salmos 22:16 diz: o ajuntamento de malfeitores me cercou, perfuraram-me as mãos e os pés. Salmos 22 é um salmo de Davi. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. Como eu disse antes, as crucificações começaram no Império Medo-Persa, 500 anos depois de Davi e 500 anos antes de Cristo. Mas o salmista Davi está dizendo aqui, Salmos 22:16, perfuraram-me as mãos e os pés. Ora, nós sabemos que Davi não foi crucificado porque não existia crucificação nos seus dias, e a Bíblia relata que ele morreu muito bem, de velhice em boa velhice. Então, Davi só podia estar falando profeticamente de um evento futuro. Portanto, isso era uma profecia a respeito da morte de Jesus. Observe, 1000 anos antes, Davi já estava dizendo que Jesus ia ser crucificado, que alguém ia ser crucificado. Ele foi crucificado no meio de malfeitores. O versículo 33, a parte B, vai dizer isso. Isaías 53, versículo 12, na parte final do versículo vai dizer: ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Essa profecia de Isaías, capítulo 53, ela faz um paralelo com todo o evento da crucificação. Se você observar, todo o capítulo 53 de Isaías está inserido nessa crucificação de Jesus. Os relatos são muito parecidos, e ele diz: foi contado com os transgressores, ou seja, ele foi crucificado no meio de malfeitores. Isaías viveu cerca de 500 a 700 anos antes de Cristo, mas estava dizendo aqui que alguém foi contado, foi morto no meio de transgressores, no meio de malfeitores, assim como Jesus foi crucificado no meio de ladrões. Mas o versículo 33 também diz que, o versículo 34 também diz que ele disse: Pai, perdoa-lhes. Quando ele estava sendo crucificado, os soldados colocaram ele lá naquela estaca, bateram aqueles pregos na sua mão. Diz que Jesus falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava dizendo isso para todas as pessoas, nem para os judeus. Os judeus sabiam muito bem o que estava fazendo, sabiam que estavam crucificando o inocente. Ele estava falando para os soldados romanos, que eram de outra nação, não sabia nada do que estava se passando ali, eram pessoas que não tinham conhecimento da religião judaica. Então Jesus estava pedindo por eles, estava intercedendo por esses soldados. Mas isso também é um fato profético. Isaías 53:12 vai dizer: e pelos transgressores ele intercedeu. Veja isso, meus irmãos. Todos esses fatos que são narrados na crucificação de Cristo já estavam previstos. Até a atitude vil dos soldados de ficarem repartindo as vestes dele, porque o condenado, aqueles que eram condenados, tinham que ficar seminus, e as vestes que Jesus tinha, eles começaram a dividir entre si e repartiram as vestes dele. Mas também isso era um evento profético. Salmos 22:18 diz assim: e lançaram sorte sobre a minha roupa. Até isso havia sido previsto nas profecias antigas. Com isso eu quero dizer, meus amigos e meus irmãos, que o cumprimento dessas profecias antigas, elas mostram que esse evento estava no controle de Deus. A crucificação de Jesus Cristo não significa que houve falhas no plano de Deus, que houve falhas na vida de Jesus Cristo, que aquilo ali aconteceu somente porque os homens eram maus. Não era por causa disso. Aquilo foi um evento determinado por Deus, tinha que acontecer. João capítulo 12, o versículo 27, Jesus disse: eu para isso vim,
com esse propósito eu vim ao mundo, eu vim para morrer, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Em João 10:18 ele diz: ninguém tira a minha vida, não pense que ninguém vai me matar, eu que entrego a minha vida voluntariamente. Foi um evento destinado por Deus, ali tinha que acontecer. Deus, quando estava na eternidade, que Ele decidiu criar o homem, Ele já previu que nós seríamos pecadores e íamos nos afastar dEle. Então Ele planejou uma forma de curar esse mal que ia ser causado por nós e determinou que o seu Filho morresse em nosso lugar. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 20 e Apocalipse 13 e o versículo 8 diz que Jesus, Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado, antes que Deus criasse qualquer coisa, Ele já destinou Jesus para morrer em nosso lugar. Então, a primeira grande verdade nessa noite que eu disse que tem nesse texto é que esses eventos da crucificação, eles já haviam sido pré-determinados por Deus, eles tinham que acontecer. A segunda verdade, meus irmãos, continuando no nosso texto, no versículo 35 ao versículo 38, eu posso observar a nossa segunda grande verdade nesse texto. Havia um tema em comum nesses versículos. Você vai observar várias pessoas falando sobre um rei sendo crucificado. E a segunda grande verdade é que havia um rei sendo crucificado ali naquele lugar. Era costume colocar a acusação do crime cometido pelos condenados em cima da cruz. Por isso, na cruz de Jesus, em cima, havia o nome Rei dos Judeus. Estava lá a acusação dele. No versículo 38 diz isso. O Rei dos Judeus era um Messias que havia sido prometido. Havia sido prometido que um Messias, que um rei ia nascer da semente de Davi e que iria governar a nação de Israel. Semelhante ao reinado de Davi, que foi um grande rei, num reinado próspero, os judeus esperavam um homem nesse sentido, um grande rei que iria libertar o povo e ia levar a nação à glória novamente. Mas não foi assim que aconteceu, e talvez por isso os judeus não o aceitaram. Eu queria observar com os irmãos as atitudes das pessoas que estavam envolvidos nessa ocasião e como eles responderam diante dessa informação de que havia um rei ali sendo crucificado. O primeiro grupo de pessoas representados ali está no versículo 35, a parte B, que diz: também as autoridades zombavam. O primeiro grupo era o grupo dos religiosos. Essas autoridades que estavam ali, eles eram os líderes, os chefes da religião de Israel, os chefes da religião judaica. Eles eram membros do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de líderes da nação que estavam abaixo do Império Romano, mas cuidavam das questões religiosas e políticas do povo. E essas autoridades, eles, apesar de verem os milagres de Jesus, mesmo assim eles ainda zombavam, não acreditavam, não aceitavam eles como rei. Eles dizem: ele salvou os outros, que salve a si mesmo. Ora, esses homens, eles viram Jesus curando enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando Lázaro, mas mesmo assim, eles ainda não creram, porque eles dizem: ele salvou os outros. Eles sabiam que Jesus salvou outras pessoas, mas não estavam dispostos a aceitarem Jesus como rei deles. Rejeitavam a Jesus como rei, porque eles não suportavam a ideia de um rei diferente, de um rei que veio trazer uma revolução espiritual, que viesse mudar a alma do homem, e não trazer coisas políticas e vitória sobre os romanos. O segundo grupo que estava presente aqui nesse evento era representado pelos soldados. No versículo 36 diz: igualmente os soldados o escarneciam. Esse grupo era o grupo dos incrédulos, eram aquelas pessoas que não acreditavam. Esses soldados eram romanos, não tinham conhecimento a respeito da religião judaica, não tinham conhecimento profundo de quem seria esse rei, portanto, eles só podiam blasfemar. Eles não sabiam nada sobre Deus, eles eram pagãos, eles não sabiam nada sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. O terceiro grupo, no versículo 39, diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava. Esse terceiro grupo representa as pessoas que querem apenas Deus para obterem favores nessa vida. Aquela pessoa que estava ali, aquele malfeitor,
ele estava crucificado, numa situação deplorável, ia morrer. Ao invés dele pensar na sua salvação, na salvação da sua alma, no perdão dos seus pecados, ele só pensou em si mesmo e disse: se tu és o rei dos judeus, tu não é o rei? Salva a ti, mas salva nós também. Ele representa aquelas pessoas que querem Deus somente para o seu próprio bem, para resolver os seus problemas, e isso é blasfêmia, porque ele não reconhecia que ali havia um rei que precisava ser servido. Na verdade, ele estava querendo ser servido pelo rei. O quarto grupo, meus irmãos, versículo 40 e 41, representa aquelas pessoas que reconhecem que são culpados, representado naquele ladrão. A tradição diz que o nome desse ladrão era Dimas. A gente não sabe, mas a tradição cristã diz que o nome dele era Dimas, e eu vou chamá-lo de Dimas nessa noite. Dimas, ele não procurava se justificar. Ele disse: nós recebemos o castigo que merecemos. Ele não procurava se vitimizar, dizer: coitado de mim, eu estou sendo castigado aqui injustamente. Não. Ele reconhece que é errado e que precisava de Deus. Ele reconhece que ele precisava de Deus e era um miserável pecador. O primeiro passo que esse homem fez é o passo que todos nós precisamos: é arrependimento. Eu quero trazer 3 aplicações baseado nas palavras desse homem. A primeira aplicação que eu quero falar nessa noite é que ele reconhece que há um rei na sua frente. Imagine um homem que estava ali crucificado, vendo outra pessoa crucificada em situação pior do que a dele, porque já havia sido bastante espancado, todo ensanguentado, mas ele olha para aquela pessoa e reconhece aquela pessoa como um rei. Ele diz: lembra-te de mim, Jesus, quando tu entrares no teu reino. Ou seja, ele disse: Jesus, eu reconheço que você é um rei. Lembre de mim quando você entrar no seu reino. Reconhecer que Jesus é rei exige submissão completa, e Jesus não aceita menos do que isso. Nós devemos aprender a lição com esse ladrão que estava na cruz, que reconheceu que Jesus era um rei. A lição que ele nos deixou é que somos miseráveis, pecadores, precisamos de Deus, precisamos de Jesus como um rei para nossas vidas. Menos do que isso Jesus não aceita. Expressões do tipo: eu sou cristão, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas eu não vou me submeter a isso ou aquilo, ele não aceita. Pessoas que dizem: eu sou crente, mas eu não vou me submeter a coisas, eu não vou me submeter a essas coisas, eu não vou me curvar a isso que está ensinado na Bíblia. Eu quero lhe dizer, ele não aceita. Ele só aceita ser tratado como um rei. A segunda consideração que eu quero fazer é que o Jesus popular, esse Jesus popular que é ensinado popularmente, ele não é o Jesus que a Bíblia apresenta. O Jesus que a Bíblia apresenta é um verdadeiro rei e soberano da vida das pessoas. A atitude do ladrão arrependido é diferente da do outro. O outro busca a Deus pensando apenas em si. Ele diz: salva nós. O outro ladrão, Dimas, ele diz: nada mereço e preciso da tua salvação. Jesus, ele não promete bens nessa vida, ele não promete prosperidade, ele não promete bênçãos nessa vida. Ele promete uma cruz, ele promete paz de espírito, e ele promete o preenchimento desse vazio que há no seu coração, que talvez haja no seu coração. Isso são as coisas espirituais que Jesus promete. Relembrando as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, quando dizia, certa vez ele disse que Jesus não precisa de chance na sua vida. Jesus não precisa de chance na vida de ninguém. É você, sou eu que preciso da chance de Jesus Cristo. É eu que tenho que me curvar a Ele e dizer que preciso de misericórdia, que estou perdido e que sou um pecador. O Jesus bíblico não é nenhum coitado que fica mendigando o amor das pessoas, não. É o contrário, é as pessoas que precisam chegar até Ele, se curvarem, como Paulo disse: todo joelho se curvará e toda língua o confessará como Senhor. Esse é o Jesus que eu estou apresentando aqui nessa noite para você. O chamado do Evangelho é um chamado para submissão total. Você está sendo chamado para uma submissão total a um rei. A terceira consideração que eu quero fazer nessa noite
está baseada no versículo 35, e essa eu gostaria de ler com os irmãos. A parte A diz assim: e o povo estava ali e a tudo observava. A terceira consideração é uma pergunta: qual desses grupos representa você? Havia o grupo dos religiosos, dos incrédulos, daqueles que querem um Deus apenas para satisfazer as suas necessidades, aqueles que reconhecem a Ele como um rei, e aqueles que somente observavam. O povo estava ali, a tudo observava, não fazia nada, não protestava contra a crucificação, não condenava Jesus junto com as outras pessoas, estava ali, só observava. Talvez você seja uma dessas pessoas que vem à igreja, participa dos cultos, mas não se envolve com nada, não participa de nada, não tem envolvimento, vem aos cultos, talvez não tenha ainda se convertido, está somente observando. Eu quero te perguntar nessa noite: você vai ficar somente observando? Quanto tempo você vai observar? Vai passar o resto da sua vida como esse povo, lembrando que diante da crucificação de um rei, onde eles podiam reconhecer a ele como um rei, só fizeram observar. Convido você a reconhecer que há um rei. O terceiro objetivo, a terceira grande verdade que eu observo nesse texto, para concluir a nossa mensagem, meus irmãos, está no versículo 44 a 46. Fala que houve trevas por 3 horas. Essas trevas podem ter sido resultado de um eclipse solar, um amontoado de nuvens que houve ali naquela região. Se sabe que nesse horário de 9 até o meio-dia, até as 3 da tarde, era um período de muito sol, mas o texto diz que houve trevas ali nesse período. Não sabemos se foi um evento natural. O que sabemos é que a natureza protestou, a natureza sentiu a morte daquela pessoa que estava sendo crucificada ali, e escureceu-se. O sol mais castigante do dia se escureceu. O versículo diz que rasgou-se o véu. Jesus clamou em alta voz, e completando isso, o seu clamor, em João 19:30, diz que ele disse: está consumado. Antes dele dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele disse: está consumado. A terceira grande verdade que eu falo nessa noite é que o objetivo de Jesus foi alcançado. O objetivo daquilo que ele foi chamado, que ele foi destinado a fazer desde a eternidade, como eu falei aos irmãos, foi alcançado nesse texto. O véu se rasgou. O véu do templo, não sei se os irmãos conhecem, mas o templo, ele era dividido em compartimentos. Havia um compartimento chamado de lugar santo, e havia um compartimento dividido por um véu, tipo uma cortina como essa daqui. Aquele véu dividia o compartimento final, que era chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia adentrar aquele lugar lá e fazer sacrifícios na presença de Deus. Aquele lugar, o Santíssimo, representava o lugar da habitação de Deus, o lugar mais santo, onde Deus habitava naquele templo. Mas o texto diz que o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, após o grito de Jesus Cristo, quando ele disse: está consumado, então se rasgou aquilo dali. Significa que foi aberto aquele véu, e as pessoas que estavam no lugar santo passaram a poder ver o lugar santíssimo, aquele lugar mais santo que havia no templo. Eles passaram a ter acesso. Isso, o escritor, todos os escritores, Lucas, Marcos e Mateus, eles têm a intenção de mostrar que isso era um ato simbólico, que simbolizava que a presença de Deus agora estava disponível, que o caminho foi aberto até Deus. E foi isso que Jesus estava dizendo. Quando o véu se rasgou de cima para baixo, ficou visível o local mais sagrado, Jesus estava dizendo: está consumado, eu completei a obra, eu completei aquilo para que eu vim fazer. As pessoas agora vão ter acesso a Deus, não uma vez ao ano, vão ter acesso a Deus todo dia, toda hora e a todo momento. O pecado de Adão, o pecado que Adão cometeu lá em Gênesis, causou separação entre o homem e Deus. Quando Adão pecou, houve uma separação, os homens se tornaram inimigos de Deus.
Romanos 3:23, Paulo diz: todos os homens pecaram e estão afastados de Deus, estão distantes, estão longe de Deus. Diante dessa situação, só podia acontecer para uma reconciliação um enviado por Deus, e esse enviado foi o seu Filho Jesus Cristo. Ele veio para ser um sacrifício de restauração, uma oferta para trazer o homem de volta a Deus, e foi por isso que o seu sangue derramou. Romanos capítulo 5 e o versículo 10, Paulo diz: fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo. Ele trouxe a reconciliação. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que você, meu irmão, é por isso que eu, é por isso que todos nós estamos aqui nessa noite, porque Ele fez a reconciliação entre nós e Deus. Agora você pode falar com Deus. Deus vai lhe ouvir, vai perdoar os seus pecados. Estamos próximos de Deus mais uma vez. Eu quero terminar essa mensagem nessa noite convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 19. Hebreus capítulo 10 e o versículo 19 em diante, o autor aos Hebreus fala sobre Jesus dizendo: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Ele abriu esse caminho e operou a reconciliação. Com base nessas palavras, eu quero perguntar a você que ouviu essa mensagem nessa noite, e você que ouviu a mensagem de reconciliação, você que ouviu essas três grandes verdades. A crucificação, ela estava determinada por Deus, estava determinada porque nós éramos pecadores e precisávamos de reconciliação. Havia um rei sendo crucificado e é necessário que se reconheça que ele é rei e se submeta diante dele. E em terceiro lugar, que a reconciliação está disponível. Eu quero te perguntar, alguma pessoa nessa noite que deseja fazer essa reconciliação com Deus, voltar-se para Deus, reconciliar o seu coração, entende que precisa de Deus e está precisando se reconciliar com Ele? Eu vou fazer uma oração nessa noite. Talvez você que está em casa ou aqui e queira participar desse povo que se reconciliou com Deus, você quer participar da redenção que há em Jesus Cristo e começar a experimentar a comunhão com Ele? Se você é um desses, ore comigo nessa noite. Há algumas pessoas aqui que, glória a Deus, há uma família que vai tomar esse compromisso e vamos orar por elas, em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa igreja, ela tem um trabalho de evangelismo numa das nossas vilas aqui. Eu esqueci o nome da vila, lá em Garapu. E aqui estão duas crianças que fazem parte desse trabalho. E nesse trabalho de ação social e também de evangelismo, vez por outra acontece das crianças elas demonstrarem que entenderam esta necessidade de nos reconciliarmos com Deus, que foi tão bem apresentada aqui pelo seminarista Gustavo. Então, nós estamos aqui com Kathleen e com Clara, né? Clara é a mais velha, Clara é a mais nova. Pronto, Clara e Kathleen. E nós vamos, junto com o seminarista Gustavo e com toda a igreja, eu peço que a igreja fique de pé. Nós vamos
Vamos orar por elas. Pode falar, Luciano. A graça e a paz. Eu começo a dizer, pessoal, como é maravilhoso se ver esse Deus, como é bom. Então eu vejo a minha família sempre gerando fruto, evangelizando ali em Garapu, ou no trabalho, ou no ônibus, ou andando de bicicleta, ou na academia. Então eu olho para a gente assim, o que é que a gente tem feito para Deus? Agradecer a Deus. É muito bom. Continuo dizendo, é bom servir a Deus. Então eu vou reforçar o que o seminarista falou aqui. Tem alguém, pessoal, para entregar a sua vida a Deus, conhecer esse amor de Deus e dizer o mesmo que eu estou dizendo. Como é bom servir a Deus, como é gratificante. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, por ter feito meu filho pastor Lucas. Foi o que foi relatado. Então Deus já sabia o que tinha que ser feito. E ali elas são vizinhas. A mãe dela disse: ô Maria, eu quero fazer culto no meu lar. Aí Maria disse: eis-me aqui. Aí ligou para mim, eu estava em viagem. Aí disse: não, Maria, não perca tempo, faça os cultos. Aí ali, um dia depois, a mãe dela subiu lá em casa e disse: Maria, minha filha quer ser cristão. Aí Maria disse: pois não. Mas ela disse: eu quero relatar por que ela quer ser cristão. Aí Maria: pode dizer. Aí ela fez assim: pelo o Lucas, um menino bom, pastor, você como mãe, Luciano como pai. Aí Maria também disse assim: tudo que a gente faz aqui é para a honra e glória de Deus. Então, pessoal, é maravilhoso. Venha fazer parte do amor de Deus. E volto a reforçar: tem mais alguém para aceitar esse amor de Deus, pessoal? Alguém quer aceitar o amor de Deus nesse momento, pessoal? Então deixa aqui a palavra, a gratidão por Deus. Obrigado, Deus, por ter feito tudo na minha vida, pela família maravilhosa, a igreja, pastor Ivaldo. E hoje eu conversei um pouco com o Luizinho. Eu gosto de todos os pastores dessa igreja. Obrigado, Deus. Obrigado, pastor Luizinho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nós te somos gratos, ó Deus, porque tu falas através dos pequeninos. E nós te agradecemos pela vida desses pequeninos, né? Pela vida dessas crianças que desde cedo elas aprendem o teu caminho. Que tu, ó Deus, estejas preservando elas no teu caminho, que os seus pais possam aprender através delas. Que tu, ó Deus, estejas edificando nestas vidas verdadeiras servas do teu reino, verdadeiras filhas, assim como tu fizestes com cada um que aqui se encontra, ó Pai. Que elas sejam edificadas em espírito e em verdade, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que nós te oramos hoje e sempre. Amém. Cantemos o hino O Grande Amigo. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre
Aleluia. A graça, a paz, o amor de Cristo continua invadindo os nossos corações, amém? Aleluia. Que bênção dos céus, podemos estar mais uma vez na casa do Senhor. E vocês que estão em casa, cultuando a Deus na sua residência, sabendo que o Senhor já falou ao seu coração, assim como falou ao nosso, através do seminarista Gustavo, através de todos os louvores que já foram entoados aqui. E nós estamos aqui tão sedentos de Deus e queremos convidá-lo a vir ainda mais com a sua presença em nosso meio. Ele já está aqui no nosso meio, nós já podemos senti-lo através do Espírito Santo que habita dentro de nós, dentro de cada um de você. Então nós iremos convocá-lo. Nós estamos aqui, Senhor, tão sedentos de Ti. Venha, ó Deus, venha, ó Deus. Enche este lugar, enche o nosso ser, enche a nossa vida, enche onde nós chegarmos, Senhor. Faça com que transborde a Tua presença através de nós. Aleluia. Declare isso. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus.
Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos contemplar a tua glória, Senhor. Queremos te dar honra, te dar glória, te dar todo louvor, porque tu és digno. Na nossa vida passamos por muitas situações, e como foi dito pelo seminarista Gustavo, tudo que Jesus passou já estava escrito, e os nossos caminhos também já estão. Nada sai do controle da mão do nosso Deus. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto amam a Deus aqui neste lugar? Aleluia, glórias a Deus. Então creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que esteja difícil, ainda que seja um momento dolorido, creia nisso, todas as coisas cooperam. Romanos 8, 28. Aleluia. Tu estás aqui, Senhor, e nós já declaramos isso. Nós estamos aqui tão sedendo de Ti, e nós sabemos que Tu estás neste lugar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Aleluia, declare. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. O que é que nós temos que fazer? Mas preciso aprender a Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
desenvolvermos nessa palavra, confiarmos nela, certamente seremos menos ansiosos. Porque no momento em que eu digo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo ao Senhor, eu descanso nele. Por isso que Fernandinho foi muito feliz quando disse: mas eu preciso aprender a confiar em Ti, Jesus. Eu preciso aprender a descansar no Senhor, porque eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. E a Ti eu entrego tudo, porque eu confio em Ti. Declare isso, tudo. Tudo entregarei. Nessa hora eu te convido a entregar ao Senhor todas as suas angústias, todas as suas aflições, tudo aquilo que tem tentado contra a tua vida. Aqui e aí na sua casa, entrega ao Senhor, confie nele. Diga: tudo eu entrego a Ti, Jesus. Diga: tudo entregarei. Tudo entregarei. Entrega a Ele, descanse nele, confia nele. Tudo entregarei. Tudo a Ti, Jesus. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Declare tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo que há em mim, Senhor. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Entregue ao Senhor. Entregue a esse Deus maravilhoso. Entregue a esse Deus que está no nosso meio, que tem um nome maravilhoso. É o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que está todo o tempo conosco, que tem um nome acima de todo nome, aquele que estava antes mesmo da fundação do mundo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a palavra. Aleluias. Ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Declare isso nessa noite. No início era essa palavra, um com Deus o Altíssimo. No mistério da sua glória, Cristo se revelou. Que nome maravilhoso. Aleluia. O nome de Jesus, meu Deus.
pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Eu não combinei nada com o Gustavo sobre essa mensagem de hoje, mas o Espírito de Deus, aquele que fala com Ele, é o que fala comigo e fala com você. Aleluia, Ele testifica. E a morte não pôde vencer o nosso Deus, querido. Ele foi crucificado, foi morto por mim, por você, derramou seu sangue naquela cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, Ele ressurgiu, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, exaltando o nome dEle. A morte não tinha nenhuma autoridade sobre a sua vida. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. Aleluia! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Não só o Rei de Deus, mas o nosso Rei vive e reina, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Dado ao nome do Senhor. Estamos chegando nos finalmente nessa noite, mas o culto não termina aqui. O pastor Luizinho se aproxima. O culto permanece em nossas vidas. Aleluia. Quão maravilhoso é estar na presença de Deus, né? Eu só senti falta de uma coisa, meu, que foi de você convocar esse povo a cantar de pé, porque ficou uma coisa assim estranha, né? Uma animação enorme aqui, os corações fervendo, e ninguém levantou para glorificar a Deus. Então nós vamos orar para finalizar este momento, mas quando você iniciar novamente esse cântico, né, nós vamos ficar todos de pé e vamos cantar de pé, né, e com bater de palmas também, para glorificar de maneira mais viva, mais alegre, mais expressiva, né? A nossa alegria, ela tem que realmente expandir neste lugar. A gente precisa aproveitar esse momento. Então vamos ficar todos de pé. E vamos orar. Senhor Deus,
a nossa alegria diante de Ti, ela é real. E nós te somos gratos por isso, porque só Tu és capaz de nos dar esta alegria em momentos tão difíceis pelos quais passamos. São muitas perdas, mas é em meio a estas perdas que, assim como Jó, nós podemos dizer que agora Te conhecemos por andar contigo, pois sabemos que é quando nós andamos, quando nós caminhamos pelo vale da sombra e da morte, que Tu estás conosco, que sentimos a Tua presença de maneira mais forte e eficaz, nos protegendo, nos guiando, nos confortando. A Ti, ó Deus, a nossa gratidão por estas vidas que aqui se encontram, por essas pessoas que nos assistem através das redes. Que Tu, ó Deus, estejas abençoando e fortalecendo cada uma dessas vidas. Que o Teu amor, que é incomparável, que a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo, que a comunhão e as divinas consolações do Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Terreno, eu estou dizendo, o Espírito testifica. É isso aí, pastor, estamos deixando a celebração para o final. Então nós iremos celebrar. Você está de pé? Você vai declarar isso nessa hora. Que você tem valor, o Espírito de Deus se move em você. Amém? Diga isso ao seu irmão, o Espírito de Deus se move em você. Diga isso a ele. De longe, hein? Sem encostar. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus se move em você. Aleluia. Vamos declarar isso nessa noite. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus te deu uma semana de paz e de bênção. Vai lá, batera. Tava alto aí, retorno. Tira o retorno do ouvido. Celebra o Senhor neste lugar. Celebra o Senhor na sua casa. Você vai declarar. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia, declare isso. Quero que valorize. É você por salta alta. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Sabe, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Só mais uma vez, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante
importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele se move em ti, Fabrício. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia! Eu percebo que a igreja não quer ir embora, não.